Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse dia de um seminário que a gente brigou muito para que ele saísse, pela importância que ele tem sob o ponto de vista de crescimento econômico e crescimento político. Coincidentemente, eu estava vendo hoje aqui uma notícia no Valor Econômico falando sobre investimento público não eleva PIB. E uma das razões apontadas por esse economista, se não me engano, do FMI ou do Banco Mundial, é exatamente o fato de que muitas vezes o governo, interferindo demais no processo de gestão de áreas como infraestrutura, ele pode gerar um problema muito sério. Se as regras não são claras, se ele entra demais nos setores, ele acaba afastando o investimento privado. Então, esse tema de hoje, esse dia de hoje, que eu espero que seja bastante interessante, sobre o aspecto da nossa discussão aqui, ele visa fundamentalmente abrir espaço para que a gente comece a discutir os principais problemas no âmbito regulatório, especificamente no que diz respeito à infraestrutura. Então, eu agradeço a presença de todos. Ao longo do dia, eu tenho certeza que chegarão muitas pessoas mais. Nós tivemos uma quantidade imensa de inscritos. Eu particularmente tenho um carinho por esse seminário porque eu convidei cada uma das pessoas diretamente e conheço o trabalho que essas pessoas realizaram e continuam realizando no setor de infraestrutura e no setor de regulação. Eu vou passar a palavra às pessoas que estão aqui à mesa, particularmente ao professor Heron do Carmo, que eu acho que dispensa qualquer apresentação, diretor da FIP, tem uma vasta experiência na área econômica, é um dos papas na área de índices econômicos, e mais do que isso, é a pessoa que está abrindo esse espaço aqui para a gente, que a gente possa discutir, iniciar esse processo de discussão que eu espero que dure bastante tempo. Ao meu lado também nós temos o Fernando, que eu apresentarei posteriormente, e o Francisco também. Eu gostaria também de salientar no primeiro momento que essa nossa conversa também tem uma outra razão de ser, que posteriormente o Francisco vai detalhar um pouco mais. Nós estamos aqui na FIP lançando um curso de regulação econômica que não envolve só a infraestrutura, mas todos os setores. É um MBA de regulação econômica que nós também construímos com muito carinho, escolhendo pessoas que trabalham diretamente com o mercado, com a área e que têm experiência no meio acadêmico também. Então, o que nós gostaríamos é de abrir um espaço para que no futuro isso se torne um fórum de discussão, um fórum de aprendizado, um fórum de treinamento das pessoas que passem por aqui. Obrigado, vou passar a palavra para o professor Heron. Bom, eu reitero meu agradecimento a todos. Eu participo de uma instituição que há muito tempo, né, ela faz trabalhos na área, mas nunca pensou em fazer algo mais organizado, um curso, como nós estamos propondo, justamente para passar, transmitir essa expertise para a sociedade como um todo. Então o curso é uma oportunidade como essa. E também esse seminário, ou seja, a ideia é que esse seminário também ela ocorreu devido ao momento político, é um momento especialmente importante, com a perspectiva aí de mudanças que tendem a ocorrer quando há uma mudança de governo. E nós temos também, como citou o Cleveland, nós estamos aí num impasse em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico. Após o Plano Real, tudo indicava, e principalmente após a sucessão, né, presidencial, diria bem-sucedida, de 2002 para 2003, tudo indicava que a economia iria retomar o ritmo de crescimento. E
nos últimos anos, nós temos observado, no último governo, deste governo, que esse processo parece que voltou ao que era antes do Plano Real, ou seja, um crescimento da renda per capita, apesar do baixo crescimento da população, é pouco superior a 1%. Isso tem relação com a questão do investimento em infraestrutura, tem a ver com a regulação. Então é isso também que nos motivou a promover esse seminário. Como eu, de certa forma, o que eu já afirmei permite que nós avancemos em algumas considerações, eu diria que uma consideração tem a ver com a questão de um marco regulatório mais geral, né, que normalmente é dado pelas constituições. Nós tivemos várias constituições na vida republicana e a nossa última constituição tem 25 anos. E só a partir daí nós reconstruímos o marco regulatório num outro contexto, que foi o contexto da saída do fim de um governo onde havia a concentração do poder político, do poder de decisão, para uma situação de distensão do poder político, né? Até um artigo importante de geopolítica, foi escrito por um general muito importante na época do regime militar, Balbino Ponte Silva, que é sístoles e diástoles na vida da República. Então nós passamos por períodos de sístoles e períodos de diástoles. E nós estamos num período de diástole na vida da República, o que enseja uma preocupação maior com como construir esse marco regulatório. Outra questão é que na Constituição de 88, justamente com essa distensão do poder político, nós temos algumas instituições que às vezes vão na direção contrária e afetam o marco regulatório, por exemplo, no setor de infraestrutura. Eu cito até um exemplo, que é a questão do ICMS. Por exemplo, para a telefonia, o ICMS difere entre unidades da federação. Eu quero crer também que para outros serviços. Há estados que cobram ICMS sobre serviço de saneamento, né? Então isso é algo que tem que ser pensado, né, também no contexto do marco regulatório. E quando se fala em reforma tributária, também isso no contexto do marco regulatório. Outra questão é a questão da assimetria entre o marco regulatório nosso, brasileiro, aqui no Brasil, e o marco regulatório no resto do mundo. Como o Brasil tradicionalmente depende de investimento externo, para atrair investimento externo, é interessante que nós não tenhamos essa assimetria. Eu lembro até o que foi feito a partir de 64, uma das questões que foi atacada naquela oportunidade foi justamente isso. Quer dizer, o Brasil fez uma reforma tributária e uma reforma financeira, com criação do Banco Central, justamente instituindo marcos regulatórios quase que by the book, ou seja, de acordo com que a recomendação, né, até a recomendação teórica indicava. E um marco regulatório que era muito pouco assimétrico, né, a não ser uma questão lá do papel do Banco Central, relativamente ao sistema financeiro americano, que era a referência, tá certo, do mundo. Então, essas questões, acho que são questões relevantes, porque o país precisa de investimento, precisa crescer e há necessidade de atender a sociedade em suas demandas por melhores serviços públicos. Então, reitero o meu agradecimento aos senhores, né, e passo a palavra aqui ao Líbano para ter continuidade. Obrigado, professor. Só lembrando, infelizmente nós tivemos um problema hoje com a primeira mesa, porque alguma coisa muito séria aconteceu em Brasília, porque tanto o professor Gessner quanto a professora Farina tiveram que viajar e não puderam estar presentes. Em particular, o professor Gessner pediu mil desculpas e nos encaminhou um ótimo substituto, que é o professor Fernando Marcato, que vai cobrir esse espaço do professor Gessner. E com relação à professora Farina, ela infelizmente, de fato, teve esse problema, não pôde vir. Os
demais estão todos confirmados, tá? Então, só para avisá-los, todos os demais convidados estão confirmados. Na parte da professora Falina, eu tomei a liberdade de preparar uma breve exposição para levantar alguns pontos que, no fundo, serão debatidos ao longo do dia. Mas, antes de mais nada, eu quero passar a palavra ao professor Fernando Marcato, que é um especialista na área de direito constitucional, administrativo, regulatório, comercial e societário, trabalha com direito comparado também. Ele trabalha muito na área de infraestrutura e parcerias públicos-privadas, temos conversado em particular sobre várias questões. Mestre em Direito Público Comparado, Master Recherche avec Mention, na Universidade Panthéon-Sorbonne, Paris, e é bacharel em Direito pela PUC. Professor, colega meu, inclusive, do curso de pós-graduação de Direito e Infraestrutura da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi secretário executivo do Comitê de Novos Negócios e assessor jurídico do presidente da Sabesp, do próprio Gésner de Oliveira. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Heron, ao professor Lívia, ao professor Francisco pela oportunidade de debater esse tema tão importante para o nosso país. A minha ideia hoje aqui é trazer 3 pontos importantes no que diz respeito à regulação e discutir um pouco o modelo institucional ou os modelos institucionais que vêm sendo utilizados para a regulação do setor de infraestrutura. Então, 3 pontos importantes, que a regulação ela é fundamental para o investimento, que por sua vez é essencial para o crescimento. A regulação está associada a falhas de mercado e agências reguladoras requerem uma arquitetura institucional adequada. E a experiência brasileira em regulação ela é recente e ainda precisa de grande salto institucional. Então, o primeiro item que eu queria passar é um pouco a regulação em perspectiva histórica. O professor Heron comentou a importância dos marcos legais e das estruturas legais para que esses setores, os diversos setores de infraestrutura, a gente costuma dizer o setor de infraestrutura, mas quando a gente olha ele em profundidade, são diversos setores com diversas estruturas distintas, mas que ao longo dessa apresentação acho que a gente consegue tirar alguns pontos comuns para todos os setores de infraestrutura, em especial no que diz respeito à regulação. Então, de maneira muito breve, a ideia de regulação no Brasil surge naturalmente a partir da década de 90, vamos dizer, a regulação hoje, como entendida, a regulação da infraestrutura, em que você passa por um processo de privatização, de desestatização e, consequentemente, precisa ter um Estado que deixa de ser um Estado empreendedor, executando diretamente as atividades de infraestrutura e passa a ser um Estado regulador. Né? Muito bom. Bom, aqui um pouco, olhando em maior detalhe a questão das privatizações, né, a gente tem um período de 91 a 94 em que as ex-estatais estratégicas são privatizadas, então aço, fertilizantes, petroquímica, vamos dizer, aquelas que no jargão do direito é chamada aquelas que desenvolvem atividade econômica versus as que desenvolvem atividade de serviço público. Né? Então aqui há essas 91 a 94, há uma ênfase para a privatização das estatais de atividade econômica, vamos dizer assim. Isso é um termo utilizado muito pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir de 95 há então um processo de privatização dos setores de infraestrutura. Chamaria a atenção telecomunicações, energia, não foi uma privatização completa no caso da energia, mas houve um processo intenso de privatização, e aí uma série de outros setores da infraestrutura passaram a ser privatizados. E, consequentemente, há um crescimento das agências reguladoras. Né? A privatização ela é acompanhada de um crescimento natural das agências reguladoras. E um terceiro momento, que ele diz respeito à questão de concessões e PPPs. Né? Então, a
principalmente as PPPs, elas surgem a partir de 2004, é um marco regulatório, ainda incipiente no nível do governo federal, estava discutindo aqui com o Dr. Isaac as dificuldades para se implementar essas PPPs no nível federal, mas no nível estadual a gente pode dizer que nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, houve um desenvolvimento interessante, né? Então, um movimento aí de privatização, vamos dizer, de alguns serviços que não eram passíveis de serem feitos ou privatizados num modelo de concessão clássica. Então, chamaria atenção para esses pontos. Bom, então, o fundamental é justamente isso. A regulação ela se insere dentro dessa lógica de privatização, abertura comercial, estabilização e uma convergência às práticas internacionais. Nós não podemos esquecer que a ideia de um Estado menos presente e mais regulador é um discurso que veio sendo montado ao longo das décadas de 80 e 90 pelos organismos internacionais, Banco Mundial, FMI, uma série de outros organismos internacionais. Naturalmente, esse é o modelo do ponto de vista econômico, você sai de um modelo de controle de preços para um modelo de livre concorrência, defesa da concorrência, daí o fortalecimento do CAD, né? Antes o governo estabelecia os preços e a partir de então passa a incentivar a concorrência e zelar pela concorrência. E no que diz respeito especificamente a setores de infraestrutura, normalmente são monopólios naturais, antigamente com presença majoritariamente estatal, e você deixa de ter a presença estatal e passa a ter então o Estado atuando muito mais como um regulador e menos como o operador do setor. Aqui uma breve, o contínuo das estruturas de mercado, isso certamente o professor Cleaver e o professor Heron vão dissertar sobre isso, mas aqui é só uma ideia, né, dentro da estrutura de um determinado mercado, um mercado que tenha plena concorrência versus um mercado que você tem um monopólio natural, que é o que normalmente acontece, por exemplo, nos setores de infraestrutura, no setor de saneamento, você tem um monopólio natural, e aí a relevância da regulação. Então, pela característica dos setores de infraestrutura, né, que tem um monopólio natural, você tem uma dificuldade de criar um sistema de concorrência, consequentemente, você é obrigado a ter uma regulação mais forte. Por que a boa regulação ela é essencial para o crescimento e para o desenvolvimento dos setores de infraestrutura? Né? Porque, na perspectiva do investidor, então eu estou chamando o privado para agora fazer os investimentos e para operar as infraestruturas públicas. Né? E para eu atrair esse investidor, o que eu preciso? Acima de tudo, estabilidade de regras. Ninguém investe, ninguém coloca o seu dinheiro sem estabilidade de regras. Né? Quem aceita incertezas muito altas, porque os riscos passam a ser muito altos e, consequentemente, o preço é muito alto. A estabilidade de regras, ela leva a segurança jurídica, consequentemente maior investimento e, consequentemente, maior crescimento. Então, se a gente imaginar qual que é o papel de uma boa regulação no âmbito macroeconômico do país, é justamente de trazer estabilidade, consequentemente, mais investimento e maior crescimento. E aí o professor Cleveland chamou muito bem a atenção e fez esse comentário no que diz respeito ao estudo publicado aí do FMI, de que se você tiver uma baixa segurança jurídica, uma baixa estabilidade de regras, isso tende a inibir investimentos. Isso é confirmado na perspectiva diretamente dos investidores. Isso é um estudo da IT Kearney, que mostra quais são os fatores de atração de investimentos diretos em um determinado país. Né? Primeiro, o tamanho do mercado. Podemos pegar a China, né? Todo mundo quer investir na China. A estabilidade política e o terceiro é o ambiente regulatório. Né? Então a aposta aqui é que enquanto a China ela tem um melhor mercado, mas a estabilidade política ainda se mantém e o ambiente regulatório, vamos dizer, é um ambiente que você tem que mais ou menos saber caminhar. Mas pode se tornar rapidamente um ambiente instável, né? Um sistema de governo como o chinês, você não sabe o que pode acontecer.
E isso, às vezes, a gente se esquece no Brasil, em que pese os nossos diversos problemas institucionais, mas acho que o fato de sermos uma democracia poderia nos colocar numa posição mais estável no que diz respeito aqui ao ambiente regulatório, à estabilidade política, né? Infelizmente ainda isso não acontece. Mas é fundamental aqui, 52% dos entrevistados entendem que o ambiente regulatório é um dos principais fatores de atração de investimentos chilenos. Um balanço, olhando as privatizações aqui, alguns números, a gente pega o período, a referência aqui ao decreto 1068, que é o decreto de desestatização, os valores impressionam. No período 2005 e 2008, eles movimentaram 18,7, na época, milhões de dólares. Isso aí, como diz, obviamente, tem um efeito maior. Então, voltando um pouquinho na questão da privatização, quando a gente olha em mais detalhe os setores que foram privatizados, isso nos ajuda a entender os setores atualmente da infraestrutura. Houve, então, um grande nível de privatização na petroquímica. Então, hoje, por exemplo, a principal petroquímica, a Braskem, é uma empresa controlada por um grupo privado, apesar de ter uma participação relevante da Petrobras, fertilizantes, aço, telecom. Telecomunicações, que eu chamaria aqui o setor de infraestrutura com maior nível de privatização. Você acabou com a Telebrás, não tem mais Telebrás. Hoje, todo o mercado está dividido. Né? Há controvérsias, né? Tem aquela dos cabos também, né? Voltou, né? Enfim, em que pese as controvérsias, estão tentando ressuscitar há algum tempo, não é verdade? Mas quando você vai na energia, o que aconteceu? Na energia você teve, de fato, um processo grande de privatização, houve inclusive, em determinados momentos, uma proibição das estatais de realizarem mais investimentos, isso por restrições do próprio Conselho Monetário Nacional, e hoje você tem um sistema que ele é bastante privado, mas com uma presença muito relevante da Eletrobras. Né? Então a empresa estatal permanece muito relevante, sem contar as empresas estaduais de energia, a CESP, a CEMIG, que é um grande player do mercado. Gás natural também, você tem uma presença grande de empresas privadas, mas ainda também participação da Petrobras, uma série delas, e uma atuação grande da Petrobras. Né? E na parte, vamos dizer, serviços financeiros, pode dizer que houve baixa porque os bancos públicos, os grandes bancos públicos, não houve um processo de privatização, né, de um petróleo muito menos, né, houve uma quebra no monopólio na Petrobras, mas isso não foi uma privatização, e eu diria que com o pré-sal a gente está voltando aí um modelo que está reestatizando um pouco a atuação a partir do momento em que você obriga a Petrobras a participar com no mínimo 30% da exploração dos postos de petróleo do pré-sal. Então é um movimento aí de algum nível de reestatização. E o saneamento, um setor que a gente tem atuado muito, ele desde 2007 tem mudado, e a gente vai detalhar isso, mas ainda é um setor com baixo nível de privatização. Aqui um pouco o quanto que elas geraram por setores, né, as privatizações aí até 2009, depois disso houve privatizações em 2009, apesar da gente acreditar que não, mas houve, e isso é um pouco o quanto elas movimentaram. Né? Aqui a gente tem a oportunidade de dizer para os senhores, mas eu acho que do ponto de vista jurídico, quando a gente fala, né, em leis para atração do setor privado para a infraestrutura, eu acho que esse gráfico ele é interessante porque ele traz em 95, junto com o processo de privatização, o marco legal de concessões. Né? Então, eu privatizo e entrego para uma empresa privada a concessão para a exploração daquele serviço. Em função disso, em 95 eu crio a lei de concessões. 95 e 2000 eu crio um marco legal específico para a eletricidade, já amparado na lei de concessões. Atrelado a isso, entre 96 e 2005, a criação das várias agências reguladoras, privatização das telecomunicações ocorre aqui entre 97 e 2001, e aí inicia-se o processo, como eu disse, das leis de PPPs a partir de 2003 e seguintes. Então é um processo mais de privatização de serviços como, enfim, construção de escolas, presídios, né? Você começa a avançar nos serviços sociais, na conhecida infraestrutura social.
E aí, eu selecionei aqui dois setores específicos. Como eu disse, o setor de infraestrutura é um setor, não existe um setor, são vários setores. Então é muito difícil que a gente fale de absolutamente todos. Mas, a partir do estudo desses dois casos, desses dois setores, o que eu queria trazer para vocês é uma conclusão sobre o modelo atual de regulação do país, que ele, de alguma forma, se replica para todos os setores de regulação. Esse dado chama atenção, esse gráfico. Isso é um levantamento da CNI, que ele mostra, na visão da CNI, os setores com menor e com maior nível de competitividade, né? Então, telecom é o que teria mais, a energia. Agora, depois das mudanças aí institucionais, eu não sei se a CNI bancaria isso, mas de qualquer forma, a energia está ali. Aeroportos, né, está no meio do caminho, rodovias e ferrovias. A rodovia eu diria que é muito heterogêneo, porque você tem estadual, federal, mas o que está na rabeira são dois setores aqui, portos e saneamento. Então, o que a gente fez? Vamos dar um zoom nos setores de portos e saneamento para tentar entender o porquê que eles estão na rabeira dessa classificação, né? Alguns números do saneamento que confirmam a leitura da CNI, ou seja, quando a gente está falando de esgoto, né, o vermelhinho é menos de 10% de esgotamento sanitário, né? O amarelo, se me ajuda, é 20 a 40, né? Então, 20 a 40, vamos dizer, a maior parte do nosso país está entre 20 a 40 e o azul claro é de 40 a 70. Né? Então, a nossa situação de esgotamento sanitário é extremamente precária e a de água, obviamente, a cobertura é muito maior, mas ainda com alguns clarões aí na região norte. Esse gráfico aqui, somente 56% da população brasileira tem acesso à rede de esgotamento sanitário e 93% tem acesso à rede de água tratada. 85 milhões de brasileiros não têm acesso adequado ao esgotamento sanitário. Então são números gritantes para um país que se coloca como a sexta, sétima, oitava economia do mundo. Depende. Então, quer dizer, o Brasil ele é um ponto fora da curva quando você pega o PIB per capita do Brasil e aplica no saneamento, né? Não faz nenhum sentido. A gente tem uma economia, um PIB per capita grande, mas um saneamento de nível de país subdesenvolvido. Isso aqui é um pouco, um trabalho que nós fizemos no Instituto Trata Brasil, que é um ranking das 100 principais cidades do Brasil. A gente criou um ranking do saneamento, desenvolvemos a metodologia e aqui mostra qual que é o impacto nefasto, né? Então você pega os 20 primeiros municípios do ranking, você tem 8,21 internações por diarreia para cada 100 mil habitantes. Se você pega os 10 últimos, você tem 102. Então existe uma diferença aí de 1.145%. Então, e aí uma série de outros índices, como mortalidade infantil, mortalidade de crianças de forma geral, e como que a diferença é gritante entre os 20 primeiros e os 10 últimos. E aqui eu queria chamar a atenção dos senhores, a gente listou aqui as principais empresas de saneamento do país. Todas essas empresas são empresas públicas, ainda públicas, né? E eu não estou advogando aqui que uma empresa pública seja pior que uma empresa privada. Não é isso. Mas a gente vai chegar, eu queria que os senhores guardassem esse slide. Hoje 70% da população brasileira é abastecida com água a partir de empresas públicas, né? Isso tem a ver com o histórico do setor, mas é muito relevante para que a gente possa entender a institucionalidade da regulação. O segundo setor é o setor de portos, e também a situação não é muito animadora, né? Esse aqui é um exercício para mostrar o custo, né? O quanto que custa você levar a soja, você exportar a soja no Brasil. E aqui é uma comparação entre Devonport e o Porto de Santos, né? Então você tem o custo portuário, a participação do transporte, incluído os portos, é de 15%. Né, se você for exportar a soja por Devonport nos Estados Unidos, e no Brasil, se você for exportar via Santos, é 28%. Então a logística e os portos, inclusive vai ter um painel sobre logística aqui, né, no final do dia,
ele pesa demais nas exportações. Alguns gargalos, ou seja, as áreas portuárias e acessos terrestres representam 90% desse gargalo de logística e de transporte. Então, algumas, por exemplo, necessidade de realização de 265 obras que totalizam 42,9 bilhões. Isso é um levantamento feito diretamente pelo próprio, por órgãos do governo e se você pegar as categorias de gargalos, né, da infraestrutura, a gente nota que ampliação, construção e recuperação aí dos portos, isso está em torno de 20,5 bilhões, acessos terrestres 17,3 bilhões, dragagem 2,8 bilhões e infraestrutura portuária, outras obras 2,3 bilhões. Então, isso aqui é o gap de investimento que ainda precisa ser feito no setor portuário. O setor portuário é o que mais crescerá nos próximos anos, né? Naturalmente, com o crescimento de exportações, o crescimento, ainda que a economia não esteja tão pujante, mas a expectativa é que ele cresça. Porém, o investimento absoluto ainda é muito baixo se comparado com os outros setores. Então, mostra aí uma deficiência do setor portuário comparado com o investimento dos outros setores. Isso é uma declaração. A BTP, o setor portuário, os nós institucionais e o marco regulatório e gestão são tão problemáticos quanto os nós da infraestrutura. Então, chamando a atenção como o problema regulatório, voltando àquele nosso slide sobre entraves institucionais, o problema regulatório é colocado como um dos principais problemas no setor portuário. E esse aqui é um pouco a confusão institucional dos portos, vocês não vão pedir para explicar, mas institucionalmente, isso aqui é um porto, né? Agora, com a nova lei dos portos, a tentativa foi de mudar isso um pouco, mas ainda você tem uma grande complexidade institucional nos portos. E por que isso? Por que quando a gente olha saneamento e portos, os números são tão ruins? Uma das explicações está justamente no modelo institucional desses dois setores. Eu falei das empresas estatais. Coincidentemente, quem controla os portos são as companhias docas, são empresas estatais federais. Agora, por que esse modelo ele não funcionou ao longo dos anos? Não é porque eram empresas estatais. Ele não funcionou porque tanto a companhia docas como as companhias de saneamento, elas não eram responsáveis exclusivamente pela operação do porto ou pela operação das redes de água e de esgoto. Elas eram responsáveis pelo planejamento, elas eram responsáveis pela fiscalização, elas eram responsáveis pela regulação do seu próprio negócio. Eram empresas autorreguladas, né? E que faziam o próprio planejamento. E aí a tendência é que você não tem incentivos externos para ganhar eficiência. Você acaba sendo cooptado por questões políticas. Então, o planejamento ele não é um planejamento feito por um órgão externo, ele é feito no âmbito da própria empresa, e aí você tem um problema, inclusive, de subsídios cruzados, por exemplo, no saneamento. Então, eu opero uma empresa, um município rentável, mas eu preciso ter um subsídio cruzado não explícito, que está para um outro município, e aí isso vai corroendo a eficiência dos operadores. E o que esses marcos legais, todos os marcos legais da infraestrutura, se nós olharmos, eles respondem a essa lógica. Há uma separação de planejamento, operação, fiscalização, regulação. Quem planeja é o órgão técnico vinculado ao governo federal e estadual. Quem faz política pública é o Ministério, é a Secretaria, não é a empresa estatal. Até porque se essa empresa estatal tiver capital aberto e ela precisar gerar receita, gerar lucro, ou mesmo que ela não tenha capital aberto, pode haver um conflito entre as metas. Ela vai dizer assim, eu vou investir menos porque eu vou lucrar mais, né? Quem vai dizer? E aí você precisa ter, o que você precisa ter? Uma regulação externa para que te diga, não, você vai lucrar o que a regulação te definir e você vai investir o que o planejamento te definir. E você vai ter um fiscalizador externo que vai te aplicar multas caso você não cumpra isso.
Então essa separação institucional, ela é o que dá origem à ANEEL, à Anatel, né? Ela é que dá origem aos contratos de concessão, porque através de um contrato de concessão eu estabeleço metas e aí eu tenho que atender essas metas. Então, esse modelo institucional é um modelo que foi adotado em 94, 95, 96 pelos setores de telecom, de energia e de gás e de alguns outros setores, mas que demorou para ser adotado no saneamento. Nos portos houve uma mudança legislativa na década de 90, mas ela foi uma mudança que não respondeu de forma perfeita a esse modelo. E a nova lei dos portos, que é aprovada em 2013, ela justamente vem com essa lógica de separação integral de planejamento, operação, regulação, fiscalização. Nesse caso, não me interessa se o operador é público ou privado, desde que ele seja bem regulado, bem fiscalizado e que haja um planejamento adequado. Na hora que você falou da regulação, você falou que a regulação define basicamente também a lucratividade do negócio. Mas a lucratividade do negócio, quem tem que definir é a empresa que vai operar o sistema. Porque se o governo falar, olha, você pode lucrar X%, você vai ter um desinteresse das empresas participantes em entrarem no negócio. Porque como é que eu vou entrar num negócio que o governo quer definir o quanto eu vou ganhar? Certo? Então isso, para mim, parece uma falha no sistema. Então, mas aí a gente entra numa questão de teoria econômica e de fase de mercado, que você tem, quando você tem um monopólio natural, né, ou como é o caso do setor de infraestrutura, o monopolista ele tem poucos incentivos para oferecer preços vamos dizer, competitivos adequados. Então a regulação ela não vai regular o lucro, mas ela vai regular o quanto você vai poder cobrar, ou seja, quanto seria, o que ela procura fazer? Ela procura aplicar um preço ou estabelecer uma tarifa para o operador, né, que se assemelharia a uma tarifa caso ele estivesse num ambiente competitivo. É isso. Então, nesse momento, eu estabeleço uma tarifa e estabeleço determinadas responsabilidades. Com uma margem, uma grande liberdade para que o operador possa ter as suas eficiências e otimizar. E aí ele vai variar o lucro dele. Então, por exemplo, a discussão que ocorreu ano passado sobre as rodovias federais, né, e que está acontecendo agora com as ferrovias. O governo diz assim, não, quem quiser entrar no setor vai ter uma taxa interna de retorno para esse projeto de 6, 7, 8, enfim. E aí o privado vai dizer assim, não, 6 é muito pouco, é uma taxa que me paga muito pouco para o risco que eu estou assumindo. Né? Mas digamos que você concorde, o governo e o privado disseram, não, olha, 8 é um bom retorno, eu vou entrar nesse negócio. Isso quer dizer que eu vou estabelecer uma tarifa em X, vou estabelecer um plano de investimentos e de operação de tanto, né? Agora, a partir dessa tarifa e a partir desse plano de operação, o privado tem total liberdade de definir se ele vai usar uma tecnologia mais eficiente para reduzir o seu plano de investimento e, consequentemente, ganhar mais, né? Se ele vai fazer ações comerciais, por exemplo, no saneamento, um grande problema são as perdas comerciais. Gato, problema de cobrança, hidrômetros que não funcionam, né? Então, se ele vai fazer um plano agressivo de cobrança, de corte, isso vai subir o faturamento dele, né? Então, a gente precisa fazer essa distinção, quer dizer, no setor de infraestrutura, via de regra, um modelo regulatório atual, né, que normalmente é utilizado na maior parte dos setores, você não faz nenhum tipo de limitação do lucro. Você limita a receita, né, o quanto ele vai receber, e você impõe metas de realização de investimentos, de atendimento. Né? Com essas duas premissas fixadas, né, o privado tem a liberdade para operar isso aí e ter um retorno, que via de regra tem um retorno de referência que é o 8% estabelecido no projeto. Mas que ele tem condições de melhorar isso, por exemplo, quando ele pega um empréstimo no BNDES, né, ou quando ele é mais eficiente. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa distinção aí.
Tá? O governo não limita lucro nos modelos atuais de regulação. Não há uma regulação por lucro. Há uma regulação por uma taxa de retorno estabelecida com base numa matriz de responsabilidades escrita no contrato. Bom, então, o que ajuda a explicar de fato essa questão como eu dizia, é o problema do planejamento, operação, fiscalização e regulação, de estarem todos centralizados em um único ente. E aqui isso mostra como de fato, né, o que eu estava dizendo, essas reformas elas ocorreram no setor elétrico em 96, em que houve essa separação, telecom, lei do petróleo, por isso que eu quebro o monopólio da Petrobras e ela passa a ser regulada pela ANP, né? E o saneamento só em 2007 e os portos só em 2013. Né? Então, voltando aqui, a gente compara, são inversos, né? Quem colocou os seus marcos legais mais para frente tem um nível de desenvolvimento mais para trás. Obviamente que não é só isso que explica, mas uma parte relevante do problema está associado ao modelo estrutural de regulação. Então, como exemplo, como eu disse, o setor de saneamento sempre operou dentro do Planasa. O Planasa era um plano federal de criação de empresas estaduais e com financiamento federal do BNH, Caixa Econômica. Então o governo federal, na época da ditadura militar, obrigou praticamente os municípios a aderirem a esse sistema de empresas estaduais e não havia uma preocupação de planejamento ou de regulação dessas empresas. Elas faziam, elas não tinham instrumentos, contratos de concessão claros, eram instrumentos precários, não havia regulação, eram autorreguladas, o planejamento as próprias operadoras faziam. Havia um foco muito grande nas obras e não em cliente, em serviços. Era um monopólio estatal, né? Não havia um ambiente competitivo como ocorre hoje. Hoje uma estatal concorre com empresas privadas por concessões de saneamento. E a ideia também do água como bem livre, isso atrapalhou muito o setor. Né? O passe livre, a água livre, eu acho que é um risco para o setor de infraestrutura. Né? Não existe tarifa cara ou tarifa barata. Existe a melhor tarifa para um determinado plano de investimento. Né? Se eu quero universalizar água, se eu quero ônibus com qualidade em um ano, eu vou ter que ter uma remuneração para que alguém venha e invista. Ou o investidor vai, ou o usuário vai pagar, ou o governo vai pagar, mas alguém vai pagar. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da água livre, do passe livre, que foi uma bandeira política aí, corre o risco de voltar agora durante as eleições. Eu acho que isso é um ponto importante, que ele pode desestruturar uma série de setores da infraestrutura. Muito rapidamente, aqui é só a lei de saneamento, e com relação ao saneamento, e eu acho que é uma comparação interessante, aí é uma comparação intrasetorial. Eu peguei aqui a energia, mas que também se aplica para os portos. Quando você pega setores cuja a responsabilidade em infraestrutura não é federal, isso é estabelecido na Constituição, é uma responsabilidade estadual, e acima de tudo, quando é uma responsabilidade municipal, você tem esse modelo institucional. Porque quem estabelece a política pública única, o planejamento único nível federal, é o Ministério de Minas e Energia, a Secretaria dos Portos. Quando você tem um serviço municipal, cada município vai ter o seu planejamento. E aí isso cria uma política fragmentada. Né? O regulador, ele é um regulador também único, porque é um regulador federal, é a ANEEL, né? Ou é a Anatel, né? Com uma única política para todo o país. Quando são setores estaduais ou municipais, são reguladores estaduais e municipais. 5.560 municípios, eu preciso ter 5.560 agentes reguladores. Então vocês podem imaginar a complexidade disso. Né? O mercado no de energia, por exemplo, é um mercado pulverizado entre diversos atores, e o mercado de saneamento ainda é um mercado muito concentrado nas empresas estaduais. Nisso, o setor de portos e de saneamento se equivale. Né? E a estrutura definida e utilizada para cada etapa do serviço, inclusive para a cadeia de serviços do setor, e no saneamento uma cadeia integrada. Então, isso é um olhar um pouco mais detalhado, quando, ao longo, inclusive, do curso, né, você me corrija aí dentro do programa, eu acredito que isso vai ser analisado também de uma maneira específica. Então,
aqui para os portos, o que a nova lei dos portos traz? Né? Pegando aquele nosso diagrama. Hoje quem faz o planejamento é a Secretaria Especial dos Portos, não é a ANTAC, que tem status de ministério. Né? Quem regula e quem fiscaliza é a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E quem opera são as docas e operadores privados. Então ainda tem operadores públicos e operadores privados. Então esse aqui é o cenário, um resumo, é o que o novo Marco Legal dos Portos trouxe. Vamos migrar para o final. Então, essa mensagem principal que eu queria passar. Quando a gente fala de regulação, acho que a gente precisa entender dentro de que sistema ela está inserida. E ela está inserida dentro de um sistema de assegurar que o planejamento que foi feito seja cumprido por um operador escolhido. O regulador e fiscalizador nada mais é do que esse zelador das obrigações estabelecidas para o operador, né? Para que o operador cumpra. E ele cumpre o quê? Metas estabelecidas pelo planejador. Então essa é, quer dizer, aí que se insere a regulação na infraestrutura. Tá? Quando a gente fala especificamente, bom, mas para eu ter uma boa regulação, então entrando especificamente na regulação e nas agências reguladoras. É preciso ter uma definição precisa da sua jurisdição, quer dizer, quem que ela vai regular, quais são os contratos, quais são as empresas, há muito conflito entre agências reguladoras, isso é ruim. Né? Coordenação entre as diferentes agências, e aí, por exemplo, uma interação importante entre as agências setoriais e a agência UCAD, a Agência de Defesa da Concorrência, porque tem muita ligação, né? Então isso também é fundamental. O forte conhecimento técnico e a independência. Acho que essa é a palavra principal. Administração central, interesse privado. Quer dizer, tem independência do governo e tem independência do privado que está sendo regulado. Você não pode ser capturado. Né? Então qual seria esse perfil? Né? A participação do Congresso, ou das câmaras, ou assembleias, né? Na indicação dos diretores, acho que esse é um papel muito importante. Como que um diretor de agência normalmente é nomeado? Ele é nomeado pelo órgão executivo, mas ele é sabatinado pelo legislativo. Então com isso você cria um sistema de checks, né? Quer dizer, eu não posso nomear qualquer um, porque se eu nomear alguém, eu vou ser barrado no legislativo. Então isso aí é um mecanismo para você tentar trazer independência. O conhecimento técnico, quer dizer, isso tem que estar estabelecido em lei, muitas vezes, ou em decreto, quer dizer, não pode ser alguém que seja alheio ao setor, que não conheça o setor. Mandato de longo prazo para os diretores e preferencialmente não coincidente com o mandato do político. Então o político que nomeia, se ele sai em 2014, o ideal é que quem foi nomeado, o diretor da agência nomeado, saia só em 2016. Né? Que não haja coincidência, porque aí você diminui a influência política. Né? Autonomia orçamentária, fundamental, e como que você ganha isso? Normalmente você cobra uma taxa de regulação dos regulados. Eu não preciso depender do orçamento público para pagar as despesas da minha agência. Porque essa é uma estratégia muito comum. É um boicote branco às agências. Eu vou segurando o orçamento. Não, a agência é independente, tem mandato fixo, mas eu seguro o orçamento e pronto, ninguém tem dinheiro para fazer nada. Então você ter uma fonte independente de receita é fundamental. A decisão colegiada ajuda, discute, ela é tornada pública, os votos são claros, isso aí ajuda, melhora a qualidade da decisão. A quarentena após a conclusão do mandato é fundamental, né? Você não tem o risco de captura aí da iniciativa privada, tem que ficar um tempo longe de uma atuação privada e, obviamente, a transparência é fundamental. Nós fizemos junto com a ABAR um estudo sobre os fatores de independência e esse foi o formulário utilizado. Então, isso aqui são alguns critérios, que é mais ou menos o que eu já disse. O processo de nomeação envolve o Poder Executivo e o Legislativo, sim ou não, e aí nós fomos ranqueando e fomos dando notas para tentar medir o nível de independência da agência reguladora. Né? Então, qual o nível de conhecimento técnico exigido? Inclusive, o professor pode ser um caminho para futuras pesquisas acadêmicas, né, no âmbito da FIP, da USP, no sentido de tentar aferir independência regulatória das agências, né, de atuação das agências.
Então esse é um breve formulário que ele de alguma forma responde aqueles itens que a gente acabou de passar. Né? Então, 5 características aí, em grandes palavras: autonomia financeira e gerencial, sistemática na prestação de contas, transparência, delimitação precisa de competência e excelência. E o que acontece no caso de uma agência não ter a independência? Né? Então, você tem uma ausência do locus de coordenação, você tem uma cultura de centralização administrativa, quer dizer, você tem que fugir disso. Eu não posso ficar submetido exclusivamente ao político. Então, esse é o risco da agência ser capturada pelo governo. Né? A morosidade dos processos decisórios e a inexperiência no judiciário. Então, isso aí gera um risco regulatório grande e que pode enfraquecer a atuação das agências. No que diz respeito aí ao desafio para os 3 poderes, então o executivo ele tem que deixar de ser centralizador, ele tem que entender que agora ele tem um órgão independente, o legislativo precisa melhorar a fiscalização e o controle de qualidade no que diz respeito à fiscalização da atuação das próprias agências, através dos tribunais de contas, e o judiciário, que é um grande problema, ele tem que entender o que é regulação. Né? Porque esse é um risco regulatório e jurídico grande, que você leva um processo. Você questiona uma decisão da agência, todo mundo pode questionar uma decisão da agência no judiciário, e o judiciário não tem capacidade técnica para entender as questões econômicas sendo discutidas. Então isso é um grande desafio, a advocacia da regulação é fundamental. Né? De forma rápida, essa é a evolução, nós já falamos sobre isso, desde 96, a ANEEL, a Anatel, a ANP, a Anvisa, a ANA, que hoje está no foco aí no olho do furacão, Ancine, inclusive fora da parte, vamos dizer, de infraestrutura, também houve a criação de agências, a NTT, a ANTAC, e a mais recente, de 2005, a ANAC, que está desenvolvendo um papel importante aí no âmbito das concessões aeroportuárias. Em saneamento, esse movimento a gente nota que elas apesar de terem sido criadas no passado, hoje, quando você olha essas agências, só agora elas começam a se estruturar. E no caso do saneamento, apenas 16% dos municípios têm serviços regulados. Então a gente vê ainda como é um problema estrutural e que precisa avançar muito, e isso ocorre em outros setores. Por exemplo, transporte municipal. Isso é um tema que está na pauta. Você não tem ainda agências reguladoras estruturadas para isso. E isso é fundamental para melhorar, lembrando da questão do passe livre, para melhorar a qualidade dos serviços. Um outro ponto que eu chamaria a atenção, e que isso tem acontecido no nível federal, que é uma outra forma de intervenção branca nas agências, que é a falta de corpo técnico. Então, o que ocorre? O executivo demora para nomear os diretores. Então, ele segura a nomeação. E aí, por exemplo, a ANAC ficou sem 3 diretores desde março, isso considerando 2013. Né? O presidente Lula nomeou os 3, no mandato do Lula, né? Nomeou os 3 novos diretores apenas em 29 de julho. Ela ficou 5 meses sem quórum na diretoria. Né? Isso é um problema. Você segura os diretores, não nomeia, a agência fica sem quórum e aí ela não delibera. Né? Então você enfraquece a agência. A mesma coisa ocorreu 5 meses sem nenhum diretor em 2006, a ANTAC, a ANA ficou os anos de 2003, 2004 até outubro sem 3 dos seus 5 diretores. Então essa é uma forma de intervenção branca nas agências e que é preciso muito cuidado, caso contrário você simplesmente vai enfraquecer as agências, elas vão perder sentido. Né? Então, é isso. Relembrando os 3 pontos, ou seja, a regulação ela é fundamental para o investimento, que por sua vez é essencial para o crescimento econômico. A regulação está associada a um modelo claro de divisão de funções de independência, e a experiência brasileira em regulação é recente ainda e precisa de grande salto institucional. Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Como sempre, um excelente expositor. Eu acho que a gente teve uma boa ideia do que a gente tem que enfrentar nessa discussão de regulação. Eu vou pontuar algumas questões adicionais daqui a pouquinho, mas eu queria, em primeiro lugar, dar essa exposição
abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma questão que queiram levantar, ou mesmo um comentário, como foi muito bem posto aqui. Essa discussão, quero lembrar que seminário é para a gente discutir, de fato, no sentido de que todo mundo aqui tem todo o espaço para participar. Existe alguma questão com relação à exposição? Sinta-se à vontade. Bom, eu sou o próximo painel, Zeli. Eu participei desde o início da Agência São Paulo. A agência reguladora era a antiga CSPE, depois a Arcesp, e tive alguns mandatos aí nas áreas de energia elétrica e gás canalizado. Também fundador e presidente da ABAR, que congrega as associações, e depois como diretor também. Mas a questão só complementando a apresentação muito boa, essa questão do planejamento que foi colocado, quem planeja, quem executa, que na verdade não é assim tão claro, né? Por quê? Porque primeiro você tem uma perspectiva de concessão muito longa. Em geral os contratos são da ordem de 30 anos, né? E inicialmente, quando esse contrato passa a vigir, você até tem algum plano, né? Você tem algum plano e você tem uma tarifa. E esse plano, até com metas mínimas, né? Mas esse plano se esgota em 5 anos ou 10 anos, e na verdade você tem 30 anos de concessão, e corre-se o risco que depois dos 10 anos aquela concessão comece a morrer, né? Ela comece dentro da equação colocada, em que você tem uma tarifa de um lado e tem as obrigações do outro. Essas obrigações começam a escassear e o modelo começa a ficar difícil. Também, na questão dos reajustes e revisões tarifárias, na maior parte dos marcos regulatórios você tem uma situação difícil, porque os contratos nem sempre prevêem mecanismos para se ajustar à economia. E aí se oferecem verdadeiras batalhas a cada 4 anos, a cada 5 anos, isso quando existe essa possibilidade de fazer revisão tarifária. Agora, muitos dos contratos que temos aí, simplesmente não tem revisão tarifária, né? Então se estabelece uma economicidade inicial com base na economia, né? E teoricamente aquela economia e aqueles índices precisariam funcionar durante 30 anos, né? Então congelar a economia por 30 anos ou ter essa antevisão é absolutamente impossível e irreal. E aí você passa a ter taxas de retorno muito elevadas, né? Porque foram congeladas com a economia da época, né? O pacote complementar que ao planejamento seria o pacote de qualidade, né? Esse que inibe, vamos dizer, a concessionária de fazer um serviço precário e acabar com isso melhorando a sua lucratividade. Então, esse pacote de qualidade precisa ser muito bem estruturado já no contrato de concessão e prever as próprias atualizações ao longo do tempo. Então, esse é um instrumento que a agência reguladora tem para que se ofereça um serviço adequado e uma qualidade adequada. Então, esse é um instrumento. E eu diria que o instrumento mais fraco em toda essa história é a questão do planejamento. Porque ele não é vinculante ao contrato, de modo geral, é feito por outro órgão, e às vezes o próprio contrato ele não tem, vamos dizer, um formato econômico que permite absorver aquele planejamento. Por exemplo, os contratos de gás aqui em São Paulo, para uma experiência maior que eu tenho, ele tem
uma situação que é a seguinte: bom, se tem viabilidade econômica, aquela expansão deve se realizar. Ela passa a ser obrigação da concessionária. Então, você está dando um sinal que é permanente para todo o contrato de concessão. No entanto, as metas precisam ser repactuadas a cada 5 anos. Agora, se você repactuar, qual o poder que o órgão regulador tem de exigir mais investimentos, né, se esse investimento não tiver uma boa equação em termos de tarifa? Fica muito difícil e, em geral, uma equação muito mal resolvida na maior parte dos contratos. Também os marcos regulatórios, cada um tem outro estágio de maturidade da concessão e outro estágio de universalização, né, vamos dizer, daquele tipo de serviço, onde o incentivo econômico a ser dado no contrato de concessão deve diferir. É muito diferente um marco regulatório do setor de energia elétrica, onde você está muito próximo à universalização e que o investimento é mais em operação e manutenção, do que um marco de saneamento ou de gás canalizado, que você tem tudo a fazer, né? Então, o contrato, que eu acho a chave de toda essa história, né, deve prever também essas questões específicas de cada setor regulado. Bom, é comentário. Eu fiz uma breve apresentação aqui, mais para que a gente possa refletir ao longo do dia sobre questões que serão colocadas. E, em particular, eu chamaria a atenção para a forma como estará estruturado esse seminário. Tá? O nosso próximo painel envolve o setor de energia. Não preciso dizer a importância do setor de energia para o crescimento do país, né? Então, fundamentalmente, a gente vai tratar de questões ligadas ao setor elétrico, que o Dr. Isaac é o incumbido de fazer essa apresentação. Petróleo, nós trouxemos o Maurício, da GV do Rio, e gás, o Dr. Zedican, que vocês já ouviram falar. Telecomunicações na parte da tarde vai ser bastante interessante, principalmente por tudo que nós estamos vivendo. Nós temos um processo de leilões de tecnologia relacionada à telefonia celular que está em discussão. O governo está insistindo em querer arrecadar mais, isso tem algum impacto, a gente vai discutir um pouco isso. Tem todo um marco regulatório que está mudando, que a gente precisa entender um pouquinho melhor qual é o impacto na vida da gente, qual é o impacto em termos de custo para as empresas e assim por diante. No final do dia, eu acho que a principal questão que a gente está falando o tempo todo é o entrave na logística. E, para tanto, a gente resolveu trazer pessoas que conhecem áreas específicas, pessoas que lidam diretamente com rodovias, o que é necessário para estimular investimento em rodovias, em portos em particular, qual foi a discussão que houve no Congresso, que ponto nós chegamos, será que seria necessária essa nova lei dos portos e assim por diante. Ferrovia, a gente está com questões prementes, a ALL está na mídia, a gente está falando de Valec e assim por diante, e aeroportos que foram recém-privatizados também. Em que medida tudo isso é relevante para a gente alavancar o crescimento econômico e como a gente pode fazer isso da melhor forma possível, em que medida a regulação pode auxiliar? Então a ideia desse seminário é discutir de fato todos os principais entraves que a gente está assistindo. Eu gostaria só de pontuar algumas questões que são básicas e eu acho que a gente precisa prestar atenção ao longo do dia. A primeira delas é entender o que é uma regulação eficiente, que, como o Fernando já antecipou aqui, existem formas da gente mensurar, existem formas da gente identificar problemas e assim por diante. Existe alguma maneira da gente avaliar se a política regulatória de um país é adequada ou não? Onde nós podemos buscar informações sobre isso? Como é que a gente pode tratar disso? Onde se insere a academia nesse processo? Como nós podemos pesquisar mais sobre o assunto? Como a gente pode avaliar as agências reguladoras, né? E o arcabouço regulatório brasileiro, em que pé nós estamos? O que a gente tem aqui hoje? Eu acho que, de certa forma, o Fernando já tratou disso, eu não vou perder muito tempo com esse último tópico em particular.
e possivelmente nem o penúltimo, porque o Fernando também já tratou. Mas eu gostaria também que a gente tivesse sempre em mente que a função de um regulador não é algo trivial. Um regulador, como foi bem salientado aqui, ele não pode pensar só em termos de segurar o excesso de lucro, digamos, que a empresa tenha. Ele tem que olhar o consumidor, tem que olhar os preços que o consumidor recebe, sim, tem que se preocupar com a qualidade do serviço prestado ao consumidor, mas a gente tem que lembrar que se a empresa não tiver um retorno razoável, ela simplesmente não entra no mercado, ela sai do mercado. Então essa é uma questão chave, a gente precisa entender que o regulador tem que olhar, por um lado, o consumidor, por outro lado, tem que olhar a empresa também, porque do contrário a gente vai ter o quê? Vai ter um problema muito sério. Não adianta você querer forçar que as empresas atuem no mercado sem ter um retorno razoável. E essa agência reguladora, ela tem sempre que observar que novas tecnologias sempre surgem, ela tem que estimular a implementação dessas novas tecnologias. A gente pode citar o caso de telecomunicações, que constantemente nós tratamos com novas tecnologias. Mais ainda, este regulador ainda tem que pensar no caso do saneamento, setor elétrico e assim por diante, em universalizar o serviço. Como que eu vou universalizar esse serviço? Que medidas que eu vou adotar? E por último, ele também tem que pensar que muitas vezes segmentos de setores de infraestrutura são potencialmente competitivos. Então ele tem que pensar em estimular a competição. Será que nós não podemos estimular a competição na geração do setor elétrico? Será que a gente não pode pensar em estimular a competição em alguns segmentos de alguns mercados de infraestrutura? E assim por diante. Então percebam que a função de um regulador não é algo trivial. Isso a gente tem que pensar ao longo dessa nossa discussão do dia de hoje. Eu convidaria vocês a refletirem sobre isso. Como é que eu avalio uma boa política regulatória? Eu acho que a primeira questão é, será que esta regulação está estimulando o investimento no país? Será que se a gente olhar os dados de investimento em infraestrutura, eles estão indicando que está havendo um incentivo suficiente para que o país cresça, para que a gente caminhe para frente? Mas, será que o consumidor está satisfeito com a qualidade do serviço prestado, seja em saneamento, telecomunicações, setor elétrico, gás e assim por diante? Mais do que isso, será que a indústria está recebendo o preço desses serviços de uma maneira adequada, a ponto de ser competitiva, por exemplo, no mercado internacional? Como é que eu verifico tudo isso? Existe uma coisinha chamada análise de impacto regulatório que se refere a medidas que as agências reguladoras tomam, que elas, em tese, deveriam prestar atenção no impacto gerado por cada uma dessas medidas. Hoje já existe uma legislação específica sobre isso e as agências deveriam, em tese, com relação às medidas mais importantes, mostrar para a sociedade qual é o impacto das suas medidas. Eu fico pensando, às vezes, em que pé nós estamos com a CET. Será que ela consegue demonstrar aqui em São Paulo que as medidas que ela está adotando vão gerar um impacto positivo e não negativo? Então, pensando sob esse ponto de vista, a gente tem que sempre perceber que a agência ela tem que dar satisfação à sociedade. E isso vale para a nossa discussão de hoje. Algumas vezes eu me pergunto, será que eu sempre preciso ter regulação? Será que eu sempre preciso ter agências reguladoras? Então eu acho que a primeira questão neste processo é entender, como bem disse o Fernando, se existem falhas no mercado. Porque muitas vezes a gente observa problemas específicos e a gente já acha, precisa de uma regulação, precisa de um regulador. Mas será que não é um problema de excesso de regulação, excesso de lei e excesso de normas que está atrapalhando? Então eu preciso identificar se existem essas falhas de mercado. E mesmo havendo a falha de mercado, muitas vezes o Estado, ao intervir, pode gerar um problema muito maior do que corrigir a falha de mercado. Às vezes essa falha é muito simplesmente resolvida por pequenas medidas e não precisa criar um novo Estado interventor. Foi colocado aqui pelo Fernando também o caso da Ancine. Eu me pergunto às vezes qual a função da Ancine e qual o efeito da Ancine, por exemplo, no setor de telecomunicações. Incentiva ou desincentiva? Qual o objetivo dela? Será que ela precisa ter aquela finalidade que lhe foi atribuída? Acho que essa é uma discussão que a gente pode ter no futuro, né? Sou muito provocador nesse sentido. Finalmente, não vou me estender, mas só lembrar algo que de certa maneira foi pontuado pelo Fernando, eu estou pontuando de uma maneira um pouquinho diferente.
Eu acho que uma agência reguladora, quando vai definir normas, regras, ela tem que ter muita, mas muita preocupação com a segurança jurídica. Eu crio uma regra hoje, mudo do dia seguinte, passo para uma terceira no outro dia. Como é que o empresário vai ficar no setor? Como é que ele vai analisar essa situação? Pensem nisso. Pensem no teu dinheiro. Você quer colocar dinheiro num setor que cada dia a regra muda? Cada dia as coisas mudam? Não é razoável. Mas as decisões precisam ser transparentes. Vou dar um exemplo do caso do setor de telecomunicações. A gente está discutindo hoje o leilão da 4G da 700 MHz. Tá? O suposto estudo da Anatel, a gente não tem acesso, a gente tem acesso ao edital. Esse suposto estudo está sendo questionado inclusive pelo TCU. E na pressa de se arrecadar mais com esse governo, simplesmente está se criando um edital que até o TCU tem dúvida com relação ao que está lá colocado. Então, para que tanta pressa? Não é melhor ter mais transparência, discutir mais com a sociedade, perceber qual o impacto disso? Acho que a gente precisa pensar nisso. Eficiência, não preciso dizer muita coisa. Uma agência criada para gerar eficiência no mercado, não para tirar a eficiência do mercado. Então não adianta você criar 850 normas, você vai gerar um custo excessivo para a empresa. Isso só redunda o quê? Redunda em maiores preços para a sociedade. Excelência técnica, não preciso dizer. Excelência técnica eu acho que é o óbvio, é o mínimo que se requer de qualquer agência. E finalmente independência, que foi bem colocado. Independência tem vários vetores, a gente pode discutir questões orçamentárias e assim por diante. Mas o que me preocupa em particular, e eu não coloquei aqui, porque eu achei que ninguém fosse tocar no assunto, mas algo que pouca gente está percebendo. O governo editou recentemente, nos últimos anos, 2 decretos complementando uma lei lá de trás, do início do ano 2000, em que permite que o presidente da República nomeie seguidamente ou mantenha seguidamente diretores nas agências reguladoras sem passar pelo Congresso. E você está tendo isso replicado em algumas agências reguladoras. Ora, uma das razões teóricas para isso, tem muita dificuldade em passar pelo Congresso. Mas por que tem dificuldade em passar pelo Congresso? Provavelmente por falta de diálogo, provavelmente porque não está havendo o quê? Uma conversa que faça todos entenderem, a sociedade entender, o Congresso, que representa a sociedade, que é importante e que essas pessoas são as melhores pessoas. E a pretexto disso, o que tem sido feito? Você tem mantido pessoas que não são sabatinadas pelo Congresso, que continuam lá. Qual o problema disso? Essa pessoa, de certa forma, para continuar lá, ela vai acabar sendo o quê? Sendo sempre chamada pelo Executivo para dar satisfação sobre suas decisões. Então, é um processo complicado, é algo que a gente precisa pensar e refletir um pouquinho melhor. Tá? Eu fiz essa exposição apenas para que a gente pense ao longo do dia sobre cada um dos setores, para que vocês entendam um pouquinho melhor qual a nossa discussão no seminário de hoje. Eu vou passar a palavra para o professor Heron e depois rapidamente para o Francisco, para a gente fazer um intervalo e voltar com o setor elétrico. Eu só queria chamar a atenção, uma reflexão sobre o conflito que existe entre estabilidade de regras e reformismo. Nós vivemos num país que só se fala em reforma política. Evidentemente, se isso ocorre, todo o resto, e são reformas constitucionais. Então isso mexe em tudo. Em alguns casos, parece que nós precisamos de fato de reformas. Esta questão do conflito, né, dos entes federativos, no caso do saneamento, por exemplo, que tem as bacias hidrográficas, que não seguem propriamente a geografia dos estados e dos municípios, né? A questão do ICMS que eu frisei no início, que talvez nem precisasse de fato, disso mudar para a instância federal. Agora, se fala todo dia em reformas. E eu recordo, me ocorreu aqui um evento que ocorreu há cerca de 10 anos, que foi a eleição americana, não é, do Al Gore e Bush. Houve lá uma dificuldade com relação aos votos. Nem por isso se mudou a regra eleitoral. Se fosse aqui no Brasil, o clamor para mudar seria muito grande. Então,
esta questão de estabilidade de regras vezes reformismo. E que tipo de reformismo? Eu acho que há muita coisa que pode ser feita em termos regulatórios, né? Na legislação infraconstitucional, e não necessariamente toda hora está pensando em rever o país. Ou seja, mudar a regra eleitoral, fazer uma reforma tributária que mude os princípios da tributação, talvez possa se cingir ao ICMS. Então eu acho que essa é uma questão importante, que é melhor ter uma regra que não seja a regra excelente do momento, mas que dê essa estabilidade para os agentes econômicos. Então é mais isso que eu gostaria de pontuar, e se o Fernando quiser, ou nenhum quiserem comentar, fique à vontade. Não sei se talvez eu pode fazer isso. Professor, esse ponto é muito interessante. É melhor ter uma regra que não é tão boa, mas que esteja cumprida, e a gente nota que é preciso que as pessoas e que a sociedade se acostume com aquela regra, né? E o judiciário tem um papel, de fato, de construir a interpretação daquela regra, que ele pode ir fazendo os ajustes no meio do caminho. Mas eu concordo integralmente que essa mudança constante de regras, ela de fato, ela gera muita instabilidade. E em alguns setores, às vezes, você põe a culpa na lei, mas o problema não é a lei. O problema é que você não teve a coragem de fazer as reformas infralegais e não legais que tinham que ser feitas. Porque leis boas nós temos todas, né? O problema é que a gente, como diria o nosso presidente, tem lei que pega e lei que não pega, né? E aí quando a lei não pega, ninguém tem coragem de tomar as decisões que tem que ser tomadas. Eu acho que esse também é um grande problema. Essa discussão da lei, ela acaba sendo usada como Bom dia a todos, meu nome é Lígia Baixo, eu trabalho no setor de energia. Complementando um pouco o que o Fernando estava colocando, eu diria o seguinte: as leis existem. O que na realidade falta é a aplicabilidade correta e a boa vontade política das mesmas nessa aplicação. Obrigado. Só fala com alguém mais? Meu nome é Maria, eu trabalho na Anatel. Uma preocupação recente foi que, alguns dias atrás, o MPC, uma sede da Oi, da Claro e da Anatel, e também tem um decreto presidencial falando da participação das organizações sociais. Então, esse é um temor que as pessoas estão começando a... Com toda a razão. Vai abaixo Felizmente o Congresso está alerta com relação a isso. Espero que isso não passe, porque já tem representação dentro das próprias agências, para quem não sabe. Então a sociedade já está representada. Já está representada. Tem toda a razão. Posso falar para o Francisco, só para falar do nosso curso rapidamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, tem um coffee break, né? Por conta do Francisco, que está pagando toda a conta de hoje. Gente, prazer estar aqui, na presença de todos vocês. A ideia desse curso aqui, né, foi num bate-papo meu com o Clima, o professor Heron, né, já há algum tempo. Né, Heron, professor meu já de longa data. E durante muito tempo a gente vem pensando, né, nessa questão do país cada vez mais querendo ver que o país melhore. E nós, como professores, né, procurando fazer o melhor possível, né, criando aí um cidadão crítico, um cidadão que questione e que olhe esse país aqui, não só olhando para o seu próprio umbigo, mas sim olhando o que eu posso fazer para os outros, e ao mesmo tempo também, claro, pensando também na coletividade como um todo. E acabou saindo da gente falar, poxa vida, pesquisamos, olhamos e não achamos uma pós-graduação voltada especificamente para a área de regulação econômica. Falei, poxa vida, a gente já trabalha há muito tempo com isso, mexe, mas nunca vimos nada. E fomos procurar por aí, né? E a surpresa nossa é que acabamos só vendo instituições de ensino lá fora, praticamente com cursos formatados para a área de regulação econômica. E entendemos que a FIP, né, enquanto uma instituição que está há 40 anos no mercado, né, principalmente na área de índices e pesquisas, né, e agora, já há algum tempo,
nós temos a área educacional, né? Falamos, vamos criar um MBA, né? Criar uma pós-graduação voltada especificamente para a área de regulação econômica, né? E a gente vem trabalhando nessa ideia, nesse desenvolvimento do curso já há quase um ano, para vocês terem uma ideia. E combinou, né, do lançamento desse curso, falei, não, então vamos marcar, né, essa presença, criando aí o primeiro fórum de regulação, né, sobre o setor de infraestrutura e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho desse MBA que nós estamos lançando, né, cuja primeira turma a gente espera que comece agora em setembro, né. Ele é um MBA de 360 horas, eu não vou me estender muito, para quem quiser tem todas as informações no site da FIP, mas o que é interessante é que ele vai voltar justamente para esses setores mais prementes da sociedade. Como o próprio Fernando colocou aqui muito bem na sua apresentação, né, há essa necessidade do judiciário ter uma maior competência técnica, né, para compreender as relações econômicas, né, os dois andarem de mão dadas, né, tanto o economista quanto o jurista, né. E a gente veio a entender que talvez a grande contribuição da FIP, né, enquanto instituição de ensino e pesquisa, seja talvez seu elo de ligação entre essas duas partes que são fundamentais. Uma outra coisa que é importante, né, e eu já falo isso há muito tempo na sala de aula, né, é essa questão de que o Brasil, né, é um país de dimensões continentais e que está no grupo, né, considerado dos maiores IDHs, né, no grupo dos países considerados com alto desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo com baixo saneamento, né, e os números assustam, né. E muitas vezes o pessoal fala, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com que você mata gerações e gerações, entendeu? De futuros cientistas, pesquisadores, né. Só voltando aqui, né, tivemos agora recentemente, né, brasileiro agraciado com a medalha Fields de matemática, no Prêmio Nobel de Economia, né? De matemática, quer dizer, de economia não, perdão, de matemática, e a gente vê que isso mostra que esse país, entendeu, também produz ciência de primeira linha, né? E eu fico perguntando muitas vezes, né, quantas gerações a gente mata de grandes pesquisadores ao a criança não ter acesso a saneamento básico, porque isso não garante o desenvolvimento cognitivo da criança e isso é uma geração perdida, né? Então acho que nós temos aí essa responsabilidade, né? Esse nosso MBA, tá? Ele vai ser um MBA que ele vai focar grandes módulos, tá? Nós vamos ter um módulo introdutório e aí cada um dos módulos, que vai durar aí de 2 a 3 meses, focará um dos setores específicos e a gente pretende se aprofundar muito no setor. Então estaremos lá tendo um módulo de setor de telecomunicações audiovisual, de energia, transporte, saúde, financeiro, saneamento e resíduos sólidos e finalmente de regulação urbana, tá? Então esses serão os grandes tópicos que nós abordaremos durante o nosso curso. E paralelo a isso, sempre trazendo quem está aí no governo, quem está fazendo a regulação mesmo como um todo. Tá? Então eu convido vocês depois a darem uma olhada no site, darem uma olhada no programa. Vocês também receberam aí, né, o folder da FIP, tá também aí toda a programação dos nossos cursos. E eu convido vocês agora, né, há mais alguma questão que algum de vocês queira colocar? Convido vocês então agora a gente ter um pequeno intervalo para tomar um café, tá? Junto à área principal ali da FIP. Tá bom? Voltamos em 15 minutos. 10h45, porque o nosso dia vai ser cheio hoje. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença.